Olá, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de buscar a Deus nesse momento e pelos meus pecados e pelos seus também. E que você compreendesse um pouquinho mais da palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por tudo, que o Senhor possa abençoar a mim e aqueles que vão ouvir essa palavra. Que seja para a honra e glória de Ti, Senhor. O Senhor é que sabe o melhor. E por isso, o Senhor está me dando isso aqui para que eu também envie aos outros. Em nome de Jesus, pelo teu santo e bom Espírito e o cuidado dos teus santos anjos, que abençoe a cada ser humano, em nome de Jesus. Amém. Eu começo aqui abrindo 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu faço uma perguntinha, um parágrafo aqui. De que parte Jesus estava dizendo dessa palavra aqui, o Timóteo, no caso, né? Não foi o Timóteo que escreveu, foi o apóstolo Paulo, tá? E aí, então, ele estava dizendo de que parte da Bíblia? Do Velho ou do Novo Testamento? O Novo Testamento não existia. Veio a existir depois de Cristo, 60 anos depois. Depois de Cristo, 60 anos, tá bom? Que foi montado o esquema, né, do Novo Testamento e tal. O que é o Novo Testamento, na realidade? São testemunhos daquilo que estava escrito que ia acontecer. Aconteceu? Aconteceu. Tudo que estava escrito. Aí Jesus veio, tá? Morreu, tudo bem, aí depois de 60 anos que veio a acontecer o Novo Testamento. Mas aqui está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ele estava falando, Paulo estava falando aqui do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Ele não estava falando do Novo Testamento, não existia, tá? E aí também João 5,39, né? 5,39 diz assim, o próprio Jesus falando: examinai as escrituras, porque tenhais nela a vida eterna, e elas testificam de mim. De que parte ele estava falando? De Gênesis a Malaquias. Examinar as escrituras. Aí tem gente que está dizendo que não, foi abolida Velho Testamento. Não, nunca, o Velho Testamento, olha, não é a Bíblia. A Bíblia não tem velho nem novo, a Bíblia. O que tinha velho no Velho Testamento, que dizem aí? Lá desde Abel, né? Fez um sacrifício, derramou sangue, tá? E aí o próprio Jesus tinha matado um animal justamente para mostrar lá para Adão que agora ele teria que cobrir-se de pele, tá? Embora o Adão tinha feito uma roupa do que mesmo? De figueira, né? Tá? E aí aquilo ali com o sol quente e tal, que ia começar a ter uma diferença atmosférica e tudo, por causa do pecado, então aquilo ali, aquela roupinha dele ali já era, né? E aí então aconteceu que Jesus matou um animal, 2, 3, 4, não sei, o Adão tinha 4,5 metros, pelo que indica tanto a Bíblia como também todas as escavações feitas de seres, né, de caveiras que ficaram por aí soterrada depois do dilúvio. Então é por aí, tá? Aí justamente derramou sangue, mostrando que Jesus um dia ia morrer lá na cruz. Quando nasceu o primeiro filho de Adão, eles justamente achavam que aquele já seria o Salvador, mas não era, né? Foi o matador na realidade, foi o contrário de salvação, foi a perdição. E quando nasceu Abel não acreditaram que ele era alguma coisa, então aí puseram aquele nome Abel nele, que pelo que eu vi lá no grego e no hebraico, não significa muita coisa, sabe? E aí então, vem aí, quando Jesus veio e morreu na cruz, aí aboliu o sacrifício. Que sacrifício? Sacrifício de sangue de animais. Sangue de animais, nada mais, tá? A lei de Deus, os 10 mandamentos,
não foi abolida. Está aqui, ó, Mateus 22. O que Jesus disse aqui para um certo cidadão que chegou para ele ali? Esse cidadão era um doutor da lei. Doutor da lei é advogado, né? E aí o advogado, né, chegou ali para Jesus, para Mateus 22. Olha só o que ele disse aqui, tá? São Mateus 22. Estamos aqui em São Mateus 22, tá bom? Diz assim, São Mateus 22, 34 a 40. Olha assim, aqui o título meu em cima está escrito assim, o grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, que é um advogado, experimentando-o, né? Lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tá? Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tem gente dizendo que resumiu. Não está dizendo resumiu aqui, está dizendo depende. Depender toda a lei e os profetas. De que parte Jesus estava falando? Justamente do Velho Testamento, que dizem que é velho, né? Mas na realidade não é velho, porque está dizendo aqui, ó, destes dois mandamentos dependem toda a lei. Toda a lei do quê? Ele estava falando da lei dos dois mandamentos. Qual é a lei dos dois mandamentos? Moisés tinha duas tábuas na mão. Uma tábua era amor a Deus e outra tábua era amor ao próximo. Olha só, o primeiro mandamento da tábua do amor a Deus é assim, vem aí, amor a Deus. Não ter outro Deus diante de mim. Está lá em Êxodo 20, tá? Não ter outro Deus diante de mim. E aí então, quando chega assim, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, porque eu sou o Senhor teu Deus. Olha só, e o terceiro mandamento diz, não tomarás o nome de teu Deus em vão. E quando chega no quarto mandamento, diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. 4 mandamentos, amor a Deus. Agora, e a outra tábua? Estava escrito o quê? Estava escrito justamente amor ao próximo. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O próximo. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não cobiçar a casa do teu próximo. São esses 6 mandamentos restantes aí, são próximo. Ele tinha então 2 tábuas na mão. 2. Uma amor a Deus, outra amor ao próximo. Por isso que diz ali, lá em São Mateus 22, desses 2 mandamentos, quer dizer, dessas 2 tábuas de mandamentos, dependem toda a lei, são 10 mandamentos, e os profetas, Gênesis a Malaquias. Quando alguém prega para você dizendo que a lei foi abolida, Jesus disse muito claro, num único versículo na Bíblia, em toda a Bíblia, existe um verso, um capítulozinho, vamos dizer assim, né? Aí ele diz assim, São Mateus 5,17, está aqui, ó. São Mateus 5,17 diz assim, olha o que diz aqui, Jesus, e foi o único lugar que ele falou isso aí, tá? E foi o próprio Jesus que disse. Olha só, na minha Bíblia diz assim, 5,17, diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ó, a lei e os profetas, tá? Os profetas, Gênesis a Malaquias. A lei é o quê? Os 10 mandamentos. Quer ver por que é os 10 mandamentos? Porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, tá? E aquele, porém, que os observar, né, guardar e gostar do mandamento, ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.
E aí continua aqui, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Está onde escrito isso aqui? Nos 10 mandamentos, não matarás, tá? Então, justamente é o 6º mandamento, né? E aí diz assim, eu porém vos digo, ó, o que Jesus diz para a gente hoje, para depois dos discípulos, do discípulo para cá, depois de Jesus. Eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Ó, a lei está mais forte então, tá? Antes tinha que matar mesmo para ir a julgamento, agora não. Agora diz que aqui, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A lei está mais forte, meu irmão. Alguém diz, aboliu a lei. Aboliu não. Aboliu lá na sua cabeça, lá na sua igreja. O seu pastor está mentindo para você. Se você não viu isso aí, e se você é pastor, é mentiroso mesmo, tá? Porque Jesus foi muito claro aqui. Se, pois, trazeres a tua oferta, né? E ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa, portanto, o altar, né? A tua oferta, vai primeiro conciliar com o teu irmão, tá? E aí vem depois, né? Da oferta e tal. E aí tem aqui, ó, no 27, 5:27. Ouviste que foi dito ao antigo, não adulterarás. Onde está escrito esse mandamento? Também está escrito lá nos 10 mandamentos, né? E diz assim, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Está falando de mulher casada, né? A gente vai lá, de repente, por aí, olha para uma mulher casada com coração impuro, né? Olhar impuro, então diz que já adulterou com ela. O mandamento está mais forte. Está mais forte. Você sabe disso? Está mais forte. Aí alguém diz, não, porque aboliu. Aboliu não, eles querem abolir só o sábado, né? Mas o sábado diz lá, Deus. Tem a palavra Deus, que ele que é o Criador, ele é o movimentador, ele que fez todas as coisas. É o único mandamento na Bíblia que diz que Deus é o Criador. Agora você quer tirar a criação de Deus, né? E pôr lá, guardar domingos e festa, né? Big Bang e tudo mais, né? Nesse mandamento do sábado diz que Deus é o Criador. Deus é o meu dono. Deus é o seu dono. Deus é o nosso, o único Deus, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, tá? E tudo que ele falou aqui no Novo, repete lá no Velho Testamento. Quer dizer, olha, quando você pega aqui Mateus 22 aqui, tá? Que fala que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, eu não estou de brincadeira não estou querendo te ganhar no coração. Olha, eu não estou fazendo nem questão. Se você não quer ouvir, tudo bem. Não quer entender também, tudo bem. É livre. Né? Como a Globo diz lá, o choro é livre, tá? Mas aí o que acontece aqui, ó? São Mateus 22, 34 a 40. Então diz assim, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, né? É uma briga de religião lá, 2 religiões, né? Muita gente fala, não, porque é placa, não tem... Olha, tem 2 placas. A igreja verdadeira tem 2 placas, tá? Amor a Deus e amor ao próximo. 4 mandamentos numa e 6 mandamentos na outra. É isso aí, tá? A outra coisa interessante é que lá em Deuteronômio 6, verso 5... Deuteronômio 6, verso 5, está escrito, sabe o quê? Olha só, como que é muito interessante a gente estudar a Bíblia. 6 verso 5, tá bom? 6 verso 5, deixa eu procurar aqui. 6 verso 5, ó, aqui, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Engraçado, né? Disseram que era novo lá, Jesus estava, viu? Jesus veio abolir a lei, agora é tudo novo. Olha, Jesus estava dizendo uma coisa que sempre existiu, amor a Deus, que é a primeira tábua, tá? E depois em Levítico, né? Levítico, na realidade, Levítico 19, 18, olha só o que está em Levítico 19, 18, gente, olha só. Vamos dar uma analisada aqui. Levítico 19, 18, tá aqui, ó.
Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha só, esse verso que Jesus repetiu lá está escrito desde a antiguidade. Por isso que ele diz, a lei e os profetas. A lei de Deus, os 10 mandamentos, e os profetas. Profetas, que profetas são? Não é lá no João, Pedro e Mateus, não. Ele está falando daqui, tá? Aquilo lá é o acontecimento daqui. Sem isso aqui não haveria aquilo lá. Muita gente está enganado, tá? Me desculpa dizer, mas aqui a Bíblia verdadeira toda que Jesus falou é de Gênesis a Malaquias, tá? E depois ali, de Mateus em diante, é o acontecimento dos acontecimentos daquilo que ele fez aqui, que é o testemunho de Jesus, tá bom? Para não alongar muito, eu vou parar por aqui. Deus abençoe você, Deus cuida de você e faça você entender. Eu depois vou gravar outro vídeo falando de uma coisa muito maravilhosa: a graça e a lei.